Olá, sejam bem-vindas ao Nutrir Descomplicando e esse é o programa Ajuda ou Atrapalha. E aqui nesse programa Ajuda ou Atrapalha eu mostro para você, mulher, quais são as coisas que a gente costuma fazer, que as mulheres costumam fazer, que ajudam ou atrapalham no emagrecimento. E eu sou a Gladys, nutricionista. Aqui eu ensino mulheres a emagrecerem mais de 10 quilos e se libertar da ansiedade ao comer, conseguirem viverem e comer sem ansiedade. E o nosso tema de hoje é o famoso jejum. Será que jejum ajuda ou atrapalha o emagrecimento feminino? Já pensou sobre isso? E se você já ficou mais de 12 horas sem comer com a intenção de emagrecer, será que isso estava certo? E será que isso, ficar 12 horas ou mais sem comer, é jejum mesmo? E como que se faz jejum? Quando que se faz jejum? Quais são as mulheres que podem, que deveriam fazer jejum? E o que é que o jejum tem a ver com aquela sensação de compulsão por carboidratos, por doces, que muitas vezes vocês aí sentem de noite, no final do dia, no início da noite. Bom, eu vou falar sobre tudo isso, então fica comigo até o final desse vídeo. Se tá gostando desse tema, já clica para compartilhar, já manda para mais alguém, para mais uma mulher entender um pouco mais sobre o que é o jejum. E na verdade, acho que uns 99% das mulheres acreditam, pensam que o que elas pensam que é fazer jejum para emagrecer? A maioria das mulheres pensam que fazer jejum para emagrecer é ficar mais de 12 horas sem se alimentar, sem comer nada, e depois no restante do dia, quando abre a tal da janela de alimentação, aí pode comer e pode comer à vontade. Só que jejum não é isso. Jejum não é isso, e fazendo desse jeito é muito mais provável que, ao invés de emagrecer, você engorde, você ganhe peso muito mais do que você perca. E é exatamente o que eu vejo as mulheres passando. Elas ficam sem comer, sofrendo, se privando e nada. Não emagrece, não perde nem 2, 3 quilos. Imagina eliminar 10 quilos e ainda se livrar da ansiedade ao comer. Isso acaba não acontecendo. E aqui, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Se você é ansiosa, sente ansiedade ao comer, o que é sentir ansiedade ao comer? Aquela coisa de comer só porque tá ali na frente, aquela coisa de acabar exagerando porque uma comida é muito gostosa, daí você tem a sensação que você não resiste. Ser ansiosa ao comer é comer muito rápido, é devorar tudo, muitas vezes nem sentir o sabor, o gosto da comida. É precisar o dia inteiro estar mastigando alguma coisa, é ter que participar de tudo que envolve comida, não conseguir ficar de fora, tá? É no final de semana acabar descontando tudo na comida, às vezes tudo que não fez, o que não comeu, o que não viveu durante a semana, ali desconta no fim de semana. É precisar comer aquele lanche naquele dia específico. Sexta é o dia da pizza e eu não consigo fazer uma coisa diferente. Tudo isso é ser ansiosa ao comer. E se você passa por alguma dessas coisas, escuta com muita atenção o que eu vou dizer. Não faça jejum. Não faça jejum. E eu vou explicar por quê. Geralmente, o que acontece? A mulher tá querendo emagrecer, isso já aconteceu comigo, tá? E talvez na hora que ela se dá conta que ela quer emagrecer, que ela precisa emagrecer, ou aliás, ela já se deu conta muito antes, mas quando ela toma coragem, toma a iniciativa para fazer algo para emagrecer, ali nessa situação é provável que a gente já esteja até um pouco desesperadas para isso, um pouco desesperadas pelo emagrecimento. E aí, qual é a primeira coisa que a gente vai pensar? Vou ficar sem comer. Porque até faz sentido a gente pensar isso. Se eu estou comendo XYZ e estou engordando, estou ganhando peso, faz sentido que se eu não comer, eu vou emagrecer. Então faz sentido a gente pensar isso. Porém, quando a mulher ela pensa isso, qual é a realidade
dessa mulher e qual era a minha quando eu passava por isso também, nesse exato mesmo dia que ela decide começar o jejum. Provavelmente ela está vivendo sem uma rotina estabelecida, provavelmente ela está vivendo uma vida corrida, provavelmente ela está passando por muito estresse pessoal no trabalho, provavelmente isso está levando ela a comer muito, comer sem qualidade. Então ela está vivendo um completo desequilíbrio em relação à forma como ela se alimenta, o tipo de alimento que ela escolhe, as quantidades, os horários. E não é nem que ela escolhe, porque nessa situação aqui, a gente não está escolhendo coisa nenhuma. A gente está só reagindo à comida. A comida se apresenta, a gente come. A comida está ali, a gente come. A gente não está escolhendo. A gente está comendo o que está disponível. Então, isso também é importante. Essa é a realidade da maioria das mulheres quando elas decidem fazer o jejum. Aí, decidiu fazer o jejum e de uma hora para outra, simplesmente essa mulher que vivia esse desequilíbrio total, esse desequilíbrio constante, vai ficar 12 horas ou mais sem comer e vai fazer a primeira refeição lá às 2, 3 horas da tarde. E aí acontece uma coisa, na hora que vai comer errado, em questão de combinação de alimentos, vai comer muito, não vai conseguir organizar essa rotina de alimentação, não vai conseguir organizar a qualidade dessa alimentação, vai continuar comendo muito rápido e vai continuar em desequilíbrio. Mesmo fazendo jejum, porque o jejum não resolve absolutamente nada disso. Lembra que a situação era de desequilíbrio e de uma hora para outra passou a fazer um jejum e vai continuar em desequilíbrio. Ficou sem comer por 12, 14, 16 horas, mas o desequilíbrio continua existindo e é o desequilíbrio que faz a gente ganhar peso ou, quando a gente consegue equilibrar, faz a gente emagrecer. Então, vocês percebem que mesmo fazendo jejum, mesmo ficando 12, 14, 16, sei lá, 18 horas sem comer, o contexto continua igual. Porque às vezes na tal da janela alimentar, quais são as escolhas? Eu já vi mulheres fazendo isso. Faz jejum de 16 horas e no período que vai comer, comia lanche, comia pizza, comia salgadinho, comia sorvete, comia bolacha. Gente, para uma mulher que se sentia ansiosa ao comer, que desconta na comida, que belisca o tempo todo, que exagera nas porções, que come até a barriga doer, fazer isso vai piorar a situação da ansiedade ao comer. Porque a gente vai estar fazendo duas coisas perigosas. A privação num horário que não devia estar acontecendo. E 2, uma alimentação que estimula essa compulsão por comida, que estimula essa ansiedade para comer. Essa perda de controle com os alimentos, principalmente carboidrato, doce, massa, pão. E vocês sabem que eu não sou contra nada disso, muito pelo contrário, eu defendo que a gente deva comer. Mas quando a gente usa um jejum, que é uma estratégia muito peculiar, da forma errada, como 99% das mulheres faz, a gente vai estar piorando essa compulsão, piorando essa ansiedade, piorando o ganho de peso e piorando a capacidade de conseguir emagrecer depois. Porque tudo que a gente faz ao longo da nossa vida vai interferindo na nossa capacidade de emagrecer conforme o tempo passa. Então, uma mulher de 35, 40, 45 anos que passou a vida fazendo jejum do jeito errado, fazendo procedimento estético lá naqueles centros estéticos malucos que fazem você fazer loucuras e depois você recupera todo o peso, tomando medicamento. Uma mulher que fez isso lá aos 45, para ela vai ser muito mais difícil emagrecer do que uma mulher que não fez esse monte de loucura, ganhou peso aí ao longo da vida, mas nunca tentou essas loucuras todas e agora vai tentar emagrecer do jeito certo. Por quê? Porque tudo que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida vai interferir no nosso metabolismo, na nossa produção hormonal e no nosso emocional, na nossa percepção de capacidade de fazer isso, na nossa percepção de ter condições de emagrecer. Tudo isso interfere, sim.
Vejo no consultório, vejo nos meus programas de emagrecimento as mulheres me contando isso. E às vezes com a mesma idade, dependendo do histórico de vida da mulher, ela vai ter mais ou menos dificuldade. Consegue? Consegue, mas vai ter mais ou menos dificuldade. Às vezes, pela pressa que teve ao longo da vida inteira, vai precisar ter mais paciência lá na frente para conseguir de uma vez por todas esse resultado que estava buscando. E aí, voltando ao exemplo lá da mulher que começou a fazer o jejum, estando num contexto de total desequilíbrio, tá? Às vezes até um jejum junto com low carb, que também é um pouquinho delicado. Porque a gente usa duas estratégias no mesmo momento e muitas vezes de um jeito errado, tá? Então, quando a mulher ela começa esse jejum, presta bem atenção. Bom dia para quem deu bom dia aqui. Quando a mulher ela começa esse jejum de um contexto onde havia todo esse desequilíbrio, pode vir também o pensamento assim, ó. Quando ela tá ali fazendo as suas refeições de quebrar o jejum, tá? Vem automaticamente um pensamento mais ou menos assim, ó. Eu posso comer um pouco mais aqui, agora, nesse almoço, nessa refeição de quebrar jejum, já que eu não comi nada de manhã. Isso não é consciente, mas é natural acontecer. Daí eu como um pouquinho mais quando eu vou quebrar o jejum, porque eu já fiquei muitas horas sem comer. Só que aí tá burlando a proposta do jejum. O que é a proposta do jejum? Quem é que já fez jejum que sabe me dizer qual é o intuito do jejum? Quando as pessoas usam para o emagrecimento, o que o jejum faz? Quem já fez jejum deveria saber? O que o jejum faz? Qual é a intenção? A intenção do jejum, quando usam para o emagrecimento, é gerar déficit calórico. Ou seja, reduzir calorias totais consumidas num dia. Só que quando a mulher ela faz o jejum para emagrecer, e ela tá querendo aí emagrecer 5, 10, 20 quilos, e ela vai acabar desenvolvendo esse pensamento, eu posso comer um pouquinho mais, já que eu não comi de manhã, e até no fim de semana, no feriado, vem esses pensamentos. Aí eu posso comer um pouco mais, eu fiz jejum 3 vezes essa semana. Esse déficit calórico que o jejum propõe, ó, foi jogado no vento, no lixo. Porque esse déficit que o jejum causa, às vezes as pessoas têm a ideia de que o jejum vai fazer um déficit calórico de 1.500 calorias no dia. Não! 100 e poucas, 200, 300 talvez, dependendo do contexto da situação. Então não é aquilo tudo. Porque muitas vezes a pessoa que faz jejum, ela já não tinha uma alimentação de manhã, ela já não tinha o hábito de comer de manhã. Aliás, de manhã era o momento que ela menos tinha vontade de comer. E aqui entra outra questão que eu já vou explicar para vocês, tá? E aí, quando vem esse pensamento de eu posso comer um pouquinho mais porque eu fiz jejum, no período de janela alimentar, vai continuar aquele mesmo contexto, comendo mal, comendo rápido, comendo sem qualidade. E aí talvez alguém vá me dizer assim, mas eu já fiz jejum e emagreci. Sim, fez jejum e emagreceu alguns quilos, com certeza, porque fez no início um déficit calórico, mas dependendo de como esse jejum se desenrolou, houve uma adaptação do seu metabolismo e você não continuou emagrecendo. Logo, quando você não continuou emagrecendo, ou inclusive você começou a ganhar peso mesmo fazendo jejum, porque isso é muito comum pela ação metabólica, o que acontece? Desistência. Não faço mais porque não está mais funcionando. E aí volta aos mesmos padrões que tinha antes, que é o que fazia ganhar peso, mulherada. É isso que a gente precisa entender. Essas janelas de alimentação, muitas vezes, compensam o déficit calórico que você fazia durante o jejum. E isso não vai deixar você emagrecer, mesmo fazendo jejum. Mas qual é a coisa toda por trás do jejum? Por que muita gente fica louca pelo jejum e quer fazer o jejum? E aí sai postando lá na rede social, que bota foto do almoço,
quebrando o jejum de 19 horas, feliz e faceira, com muito orgulho, falando que tá fazendo jejum, porque hoje o jejum virou quase assim o pertencimento a uma tribo, a um grupo. A gente se sente pertencendo a alguma coisa, apoiadas por alguma coisa, e muitas das vezes é isso que a gente está buscando quando a gente quer emagrecer, um apoio. E aí a gente começa a fazer o tal jejum, e aí tem os grupos lá no Facebook, no Instagram de jejum e tal, e a gente entra e a gente se sente apoiada, e a gente se sente pertencente a alguma coisa. Só que a gente tá muitas vezes, mulherada que tem ansiedade para comer, tá muitas vezes piorando as coisas. Mas então, Gladys, está me dizendo que eu não posso fazer jejum? Pode. Mas vamos entender um pouquinho os riscos que existem quando se faz um jejum de qualquer jeito, onde hoje eu como muito, agora a partir de amanhã eu faço jejum, não como nada, de tal a tal hora, e deu. Isso não é fazer jejum, isso é simplesmente ficar sem comer. Tá? Não é um jejum intencional. Então, os riscos de fazer jejum assim, você pode não emagrecer. Tem muitos casos, muitas pessoas que eu conheço que fizeram jejum assim, não emagreceram, só passaram trabalho, sofrimento e frustração, porque daí depois de não emagrecer, mesmo tendo ficado sem comer, o que a pessoa pensa? Nada funciona pra mim. É melhor eu desistir. E isso não é verdade. Outro risco, crises de hipoglicemia, porque quando você faz um jejum do jeito errado, onde no momento você come muito, no outro simplesmente você passa a não comer, você está oferecendo menos glicose de uma forma menos constante, o seu organismo não sabe o que está acontecendo, o seu corpo não sabe que você está ficando sem comer para emagrecer, aliás, ele não entende isso, ele vai querer te proteger. A primeira reação é que você tem uma queda nos seus níveis de açúcar, né, de glicose no sangue, e pode acontecer de você ter suor frio, ter tontura, ter náusea e até desmaio. Também já recebi pessoas no consultório que me relataram isso, que estavam de jejum e ainda foram caminhar e passaram muito mal durante a caminhada. Então, isso pode acontecer. E aí, qual é o risco? Você cair, você bater a cabeça, você quebrar uma perna, quebrar um braço, porque ficou sem comer. Tá? Imagina que isso, gente, vai fazer você emagrecer e ser menos ansiosa ao comer. Não parece uma coisa muito real, né? Outro problema, outro risco muito sério que acontece, que as mulheres não sabem, tá? É compulsão, gente, por doces, compulsão por carboidratos, principalmente no horário da noite. Alguns estudos, tá, trazem essa informação da relação de pessoas, de mulheres que fizeram jejum intermitente em horários errados e que acabaram desenvolvendo ao longo desse jejum compulsões por comidas que antes não eram um problema para elas. O que eu vejo no consultório? Muitas mulheres me falando, ai, Nutri, eu não sei o que acontece comigo, de dia é tudo lindo, maravilhoso, faço até jejum, nem preciso comer, até as 2, 3 horas da tarde eu vou de boas, mas chega às 6, 7 horas, eu não consigo me controlar. Eu como, eu chego em casa, vou abrindo as coisas, pego uma bolacha, dou uma beliscada, daí pego um pão, aí pego um ovo, aí como uma fruta, aí como um pedaço de queijo e vou beliscando e não paro, e não consigo parar. E principalmente doces, se tiver doce eu vou devorar os doces. Muitas das mulheres que me falam isso, ou já fizeram dieta ou fizeram jejum. E quando me relatam que piorou a função com o doce, e eu vou investigar, tinha um jejumzinho ali envolvido. Feito do jeito errado. Então, vale a pena pensar um pouco sobre tudo o que a gente vê na rede social, estimulando você a tomar medicamento, estimulando vocês
a fazer em jejum, sem explicar tudo que está por trás, explicando quem pode fazer o jejum, quando pode fazer o jejum, por que muitas mulheres não deveriam. Tem relatos de mulheres que fizeram jejum e tiveram, inclusive, a manifestação de algumas questões de saúde após o jejum, e fez a investigação e tinha a ver com isso, tá? Então, muito cuidado com isso que a gente vê. É simples, faça o jejum que você vai emagrecer tantos quilos. Não é bem assim, gente. Se fosse, tá, todo mundo aí já teria emagrecido seus mais de 10 quilos. Ninguém tava ansioso para comer, tava todo mundo muito bem. Mas por que tem médicos que falam, por que tem nutricionistas que falam que tem que fazer o jejum? O jejum tem lá os seus aspectos positivos, mas existe todo um contexto onde ele deve ser utilizado, e para emagrecer, eu trago muitas ressalvas, existem também ressalvas na literatura. Muitas pessoas defendem isso, mas eu sempre digo, gente, nem todo mundo consegue olhar para dentro da vida real de uma mulher que trabalha fora, de uma mulher que cuida dos filhos, que cuida da casa, que faz as compras, que prepara a própria comida. Para nós, não é assim, se vou ficar sem comer para emagrecer e acabou. Não, gente, realidade. Mas então, Gladys, não pode fazer jejum, é isso, não pode fazer. Aí é que tá o segredo. Pode fazer jejum. Eu não sou contra o jejum. Eu sou contra o jejum feito do jeito errado, no desespero, de qualquer jeito, que não vai te trazer resultado, que vai te trazer mais risco do que benefício. Esse tipo de jejum eu sou contra. Agora, pode fazer o jejum. Mas o jejum não pode ser a primeira estratégia para uma mulher emagrecer, muito menos se ela quiser emagrecer mais de 10 quilos e sem ansiedade. O jejum precisa de um preparo metabólico e um preparo emocional antes. E precisa ser feito, mulheres, num horário adequado, num horário certo, porque comer loucamente até 11 horas da noite e depois ficar sem comer até as 4 horas da tarde é a maior, me desculpem a palavra, cagada que uma mulher que se sente ansiosa para comer e que está querendo emagrecer poderia fazer. Por quê? Já expliquei aqui em outros momentos sobre o ritmo, o ciclo circadiano. Se a gente vai querer fazer um jejum, a gente não devia estar comendo até as 11 horas da noite. A gente devia estar respeitando o ciclo circadiano e comer dentro desse horário, porque dentro desse horário, a nossa produção hormonal para lidar com a alimentação, para receber a alimentação, ela está muito mais bem preparada. À noite, eu quero dizer, à noite a gente não está bem preparado fisiologicamente para receber comida. E aí a gente fica comendo até as 11 horas da noite e fica sem comer até as 2 da tarde. E até as 2 da tarde, de manhã cedo e ao longo de todo o dia, seria o horário ideal para a gente estar comendo, respeitando o ciclo circadiano, que é o ciclo natural que a gente tem, que vai definir quando é melhor a gente comer e quando não é adequado a gente estar comendo. Então a gente está fazendo cagada, desculpa a palavra, desculpa os termos. Mas a gente come num horário que não deveria estar comendo muito, super estimulando hormônios que vão favorecer o ganho de peso. E depois, durante o horário que a gente poderia comer, que o nosso organismo tá lá, preparado para receber comida, a gente não come. Aí quando a gente tá dormindo, a gente tá lá de barriguinha cheia, com um monte de energia disponível, um monte de caloria para ser utilizada. E durante o dia, quando a gente está ali trabalhando, estudando, limpando casa, cuidando de filho, dando conta lá de entregar coisas com prazo no trabalho, a gente está sem energia, sem glicose sendo disponibilizada. E não se quebra jejum com qualquer alimento. Não adianta fazer um jejum de 16 horas e abrir um pacotinho de salgadinho depois de quebrar na hora que vai comer.
ou comer uma pizza, ou comer um meio quilo de batata doce. Não é assim que se quebra jejum. Você faz jejum lá de 16 horas e vai almoçar o quê? Se você não tem noção de como funciona um jejum, de como é a organização que precisa ser feita antes, o preparo que precisa ser feito antes. Você vai continuar almoçando o que você almoçava antes. Às vezes vai ser um lanche, às vezes vai ser um pratão de massa. E não tem problema comer massa, não tem problema comer batata doce, não tem problema comer um lanche, mas não quando você fez um jejum de 16 horas e vai quebrar esse jejum. Porque quando você quebra o seu jejum, as suas células estão sedentas por energia. E aí você vai lá e enfia o que para dentro delas? Carboidrato simples, alto índice glicêmico, aí a tua glicemia, tua glicose lá no sangue estava bem baixinha, aí você quebra o jejum do jeito errado, você faz um pico de glicose, joga a glicose lá no alto, poucos minutos depois ela cai. Qual é o problema disso, Gladys? O problema disso é quando você fez aquele pico de glicose lá e você não está gastando, você vai acumular tudo aqui na região da barriga. E você vai estar desenvolvendo uma belíssima de uma resistência à insulina. O que é uma resistência à insulina? Lá na frente, pode progredir, dependendo de todo um contexto clínico, genético, pessoal, para um diabetes. Vocês entendem, gente, que não é assim, vou fazer jejum, vou ficar sem comer. Isso não é jejum, isso não vai emagrecer. E se você, mulher, está querendo emagrecer mais de 10 quilos, não faça isso, porque você vai se tornar mais ansiosa para comer fazendo assim. E ao invés de emagrecer 10, você ganha 10 ao longo de um ano. Ou de 2 meses, ou 3 meses, ou 4. Porque vai abalar não só o seu mecanismo fisiológico, né, o seu corpo, as suas células, tudo que acontece aqui, como também o emocional. O que você vai fazer o negócio, vai ficar sem comer, a barriga vai continuar de um jeito que você não gosta. E você não vai emagrecer, ou vai emagrecer 2 quilos e deu, não emagrece mais. E vai começar a ter essas compulsões, ou piorar as compulsões. Tá, gente? Então, assim, muita atenção a isso. Por que eu falo que jejum não pode ser a primeira estratégia? Porque você não está preparada para isso, fisiologicamente e emocionalmente. E como se faz esse preparo? Algumas de vocês podem estar se perguntando, mas como que eu me preparo então? Quero fazer o jejum. Já entendi que do jeito que eu estava pensando em fazer, ou do jeito que eu estou fazendo, não vai me ajudar. Como que eu me preparo, Gladys, para fazer esse jejum? O preparo, gente, se dá a partir de um ajuste alimentar, um ajuste de toda a alimentação, equilibrando carboidratos, equilibrando proteínas, equilibrando lipídios, organizando padrões comportamentais. Tudo isso. E tudo isso não se faz em um mês, não se faz nem em 2 meses, às vezes se faz em 3, 4, 5, 6 meses. Depende do contexto. Não se faz em uma única consulta, não se aprende em uma live. Isso tudo leva tempo. Tá? E aí, fazendo esse preparo, se organizando assim, sabe o que vai acontecer? Uma coisa bem interessante. Você vai emagrecer. Fazendo o preparo direitinho, fazendo a parte do lado de lá, porque existe, né? Existem 2 partes. Existe a parte do profissional que está auxiliando e existe a parte do paciente, da pessoa que está ali recebendo as instruções. Então, é 100% lá de cá, 100% lá de lá. 100% não significa buscar a perfeição, mas é dedicação. E aí, o que acontece? Fazendo isso, você já vai emagrecer. E aí, não vai nem precisar do jejum. Olha que legal. E aí, no final das contas, fazer esse preparo todo, ele vai valer muito mais a pena do que o próprio jejum. Porque isso que você aprende no preparo é para a vida inteira. E aí você emagrece 5, você emagrece 10, 15, 20 quilos.
ou mais se você quiser. Porque você vai ter todas as ferramentas para aprender a lidar com a sua alimentação. O jejum não te traz isso. O jejum só te traz X horas sem comer, como a maioria das pessoas pensam que é, e mais todos os riscos e consequências negativas que eu fui citando aqui. Mas então, Gladys, qual é o melhor momento para fazer jejum? É depois de todo esse preparo. Se você fizer todo esse preparo, ajustou a alimentação, ajustou para padrões alimentares, ajustou tudo o que precisava ajustar. Se você ainda não tiver emagrecido o tanto que você queria emagrecer, aí dá para inserir um jejum, mas daí um jejum com o protocolo certo para você, nos horários mais adequados para você, porque não é comer até as 8 da noite, depois ficar até as 2 da tarde sem comer, como eu falei. Muito pelo contrário, então ajustando os horários. Aí lá no finalzinho do processo de emagrecimento, dá para pensar numa estratégia de jejum. Se isso for útil, se isso for necessário, se isso for cabível. Porque eu não defendo que a gente deva fazer e também não defendo que não deva. Tudo é uma situação de contexto, de realidade, de possibilidades, do que a pessoa já conquistou, do quanto ela está preparada, principalmente aqui, ó, emocionalmente, psicologicamente, para fazer um jejum. O quanto ela vai estar preparada para talvez não ter resultado com esse jejum, porque nem todo vai ter. Mulheres ansiosas ao comer vão ter muita dificuldade com isso, por isso, principalmente, não deveriam começar jamais com um jejum assim, a la louca. Ah, vou ficar sem comer e tô fazendo jejum. Não tá, tá só ficando sem comer e bagunçando talvez mais ainda o metabolismo e a alimentação, tá? Então tem, no final, até tive um caso de um paciente onde isso aconteceu, ele precisava do emagrecimento, enfim, por questões profissionais e tudo mais, e ele havia eliminado, se eu não me engano, 10 quilos, mas ele precisava chegar em 13, mas não tinha mais dentro da rotina dele, dentro da vida, da realidade, não tinha mais como modificar, ele estava com padrões bem bacanas já, aí a gente estabeleceu o jejum 2 vezes na semana por 15 dias, e aí ele eliminou os últimos 3 quilos. Mas vocês entendem como não é assim, vou sair de hoje para amanhã ficando sem comer e vai ser todos os dias, eu vou emagrecer 50 quilos. Não vai ser assim, tá? Precisa ser uma coisa muito estruturada, muito planejada. E é aqui que eu vejo muitas pessoas errando. Elas começam o jejum sem preparo nenhum. Do dia para noite, de qualquer jeito. Então não dá, tá, gente? A gente precisa se preocupar com algumas coisas, tá? Que são importantes quando a gente vai falar em emagrecimento. E sem ansiedade ao comer. Porque não adianta você fazer qualquer coisa e emagrecer lá seus 10 quilos, mas continuar sendo ansiosa ao comer. O que vai acontecer? Vai voltar. O peso vai voltar. E ó, uma coisa eu falo. Geralmente, quando a gente sofre do efeito sanfona, perdeu lá 5, 10 quilos de qualquer jeito, volta esses 5 e voltam acompanhados. Justamente por causa dessa ansiedade ao comer, dessa coisa de descontar na comida, precisa saber trabalhar isso. Precisa aprender como se trabalha isso. Senão não vai funcionar, não vai adiantar, tá? E até onde é bom usar a estratégia do jejum? Porque não dá para eu agora, a partir de agora eu fico sem comer. Beleza, vai fazer isso o resto da vida? Não. O organismo se adapta. Porque a forma como a gente emagrece também é importante, tá, gente? O organismo vai se adaptar. Então, até onde? A partir do momento que eu fiz o preparo lá, que eu aprendi tudo que tu falou, tudo que eu falei aqui, eu aprendi, não usei o jejum como primeira estratégia, usei do jeito certo, tá tudo bonitinho. Por quanto tempo eu posso usar o jejum? Até alcançar a sua meta e deu, acabou. Com esse paciente eu falei, foram 15 dias e acabou. Não se faz mais, não se faz jejum forever. Ai, hoje eu exagerei, domingo.
choveu, fiz um baldão de pipoca de tarde, fritei pastel, tomei refri, sei lá. Amanhã eu faço jejum para equilibrar. Nossa, não vai equilibrar, mas não vai mesmo, muito pelo contrário. Todo aquele baldão de pipoca que foi consumido lá, ó, teu organismo vai pensar, vou guardar isso aqui, porque ela não vai, ou não tá entrando caloria hoje, também não vou gastar. Vou deixar tudo aqui guardadinho, aqui na região da barriga, porque eu preciso estocar, não tá entrando alimento. Eu não sei quando vai entrar alimento de novo. Então, usar jejum como compensação de exagero, mulher, vai jogar a tua ansiedade ao comer lá em cima e você é uma possível candidata a não emagrecer mais de 10 quilos. Então, muita atenção com isso, tá? Então, o jejum, depois de ter feito tudo que eu expliquei aqui, ele vai ser usado, pode ser usado pontualmente. Conseguiu, alcançou a meta, ok, fechou, guarda o jejum na gaveta e continua trabalhando na relação com a comida, nos padrões alimentares, em fazer melhores escolhas, em melhorar o estilo de vida, aos poucos, com calma, conforme dá conta, sem pressa e sem pausa. O problema é que muitas vezes as pessoas usam o jejum com pressa e com pausa, e do jeito errado, e na hora errada. Tá certo, gente? Então, olha só, eu não sou uma nutricionista, uma mulher que oriente fazer jejum rotineiramente. Também não sou contra, acho que é uma estratégia útil. Quando usada com consciência, quando usada do jeito certo, é uma estratégia útil, tá? Embora eu receba, sim, no consultório, muitas mulheres que fazem jejum, tá? Mas de um jeito que não tem funcionado e tem bagunçado. Então, jamais alguém vai chegar pra mim e me dizer que precisa emagrecer, o que quer emagrecer, e eu vou dizer, então faça jejum. Jamais. Não mesmo. Muito menos em se tratando de uma mulher que se sente ansiosa para comer. Não mesmo. Tá? Porque, sinceramente, gente, depois de tudo que eu já vivi dentro do emagrecimento, depois de tudo que eu já li, que eu já estudei, e principalmente que eu vejo acontecer dentro do meu consultório, dentro do meu programa de emagrecimento, dentro do meu grupo, não. Tanto é que dentro do grupo eu explico muito mais a fundo toda essa questão do jejum. Por que não fazer? Principalmente no começo. Tá? Então, acaba que o jejum é aquela estratégia para quebrar, às vezes, um platô, para estimular de novo a perda de peso. Só que as pessoas usam lá no início e perdem esse cartucho. Perdem essa arma que é, sim, poderosa quando usada do jeito certo, quando usada conscientemente. E agora a pergunta que não quer calar. Mas então, jejum é bom para emagrecer? Jejum ajuda ou jejum atrapalha? O jejum em si é bom. Agora, quando feito do jeito errado, como 99% das pessoas fazem, ele vai atrapalhar e muito o emagrecimento. Tá bom, gente? Gostaram do que eu falei por aqui? Se o que eu falei sobre jejum, se o que eu expliquei sobre o jejum foi útil para vocês, comenta aqui o que você achou, como que eu te ajudei. E também clica aqui no aviãozinho, compartilha esse conteúdo com mais alguém. Manda esse conteúdo principalmente para outras mulheres, porque o meu objetivo aqui é libertar o máximo possível de mulheres do peso que frustra, da angústia com a autoimagem, da baixa autoestima e conseguirem viver uma relação com a comida sem ser ansiosa para comer, conseguir emagrecer mais de 10 quilos com isso. Tá bem? Então, obrigada por terem estado aqui. Nós nos vemos em breve, nos próximos dias, com mais conteúdos ao vivo, para vocês entenderem o que ajuda, o que atrapalha no emagrecimento e o que a gente poderia e deveria priorizar nesse contexto. Tá bom, mulheres maravilhosas? Um
Grande beijo para vocês e muito obrigada mais uma vez.